Olá Brasil, eu sou francês, eu sou Alexis. Não, eu sou Alexis, eu sou francês. Tá bom. Bora não sabia. Bom, gente, eu sou Alexis, eu sou francês. Hoje eu vou passar para você a entrevista que a gente fez 2 dias atrás lá na Rede Meio Norte, que é um canal que não todo mundo no Brasil tem. Tá só em 7 estados que tá no Norte e no Nordeste. A gente foi convidado para fazer uma entrevista de manhã ao vivo lá no canal. Então vou passar para vocês que não viram a entrevista. Então vamos lá, entrevista! Nós vamos conversar agora com um casal muito especial. Ele é francês e ela é brasileira. É o Alex e a Carolina. Eles que largaram a casa que tinham em São Paulo e agora eles vivem a bordo de um motorhome na Europa. Que história é essa? Bom dia! Bom dia. Bom dia, olá Brasil, bom dia Carla. Olá, onde Aqui é vocês estão? Vocês estão onde agora? Estamos em Zurique, na Suíça. Zurique, na Suíça. Nossa, me conta essa história de quem partiu a ideia de largar tudo e sair aí pelo mundo a bordo de um motorhome, hein? Foi sua? Na verdade, quando a gente viajou 2 anos pelo mundo, a ideia foi minha. E aí, quando a gente voltou dessa viagem, a gente decidiu junto que queria ter filho para viajar de carro pelo mundo. 10 anos atrás, de 2011 a 2013, a gente viajou de mochilão, fez a volta ao mundo, 45 países, porque Carol falou, a gente não pode viajar uma vez que tem filho. Então a gente viajou e a gente viu tantas famílias viajando com filhos, que ela falou, tá bom, vamos voltar, economizar e viajar de novo. Mas a gente queria vir com filho. Já pensou, na verdade, assim, vocês vivem uma verdadeira vida nômade, né? Como é que foi essa decisão radical que, na verdade, mudou o estilo da vida de vocês? Então é preciso realmente ter muita coragem, né? Na verdade, a gente gostou muito daquela experiência que a gente tinha feito de 2 anos pelo mundo. E a gente decidiu que a gente queria viver uma vida mais minimalista, com menos coisas, com mais liberdade, onde a gente era dono das nossas decisões, do nosso destino. E a gente decidiu, então tá bom, então vamos criar um trabalho que permita a gente ter essa flexibilidade, que dê renda suficiente para a gente viver dessa forma, com o minimalismo, que a gente acredita que é melhor, e vamos seguir para o mundo de motorhome. E foi o que a gente fez. Então esse foi um exercício que aconteceu em 10 anos, né? Porque primeiro teve a viagem, 2 anos de mochila, com todos os bens na mochila. Então a gente foi adaptando pouco a pouco a um estilo de vida onde a gente precisa cada vez de menos coisa. E hoje o motorhome, apesar de ser uma casa pequena, é uma kitnet de rodas, né? Uma kitnet sobre rodas. Mas tem tudo o que a gente precisa, assim. A gente não sente necessidade de ter mais que isso. Mas a gente foi habituando essa ideia passo a passo. E como a filha de vocês é a Amélie? Ela tem Amélie. Amélie, Tem ela 5 anos agora. 5 aninhos, né? Cadê ela? Ela tá aqui, é que a gente não tá no motorhome, a gente acabou de chegar na casa de uma amiga brasileira que mora aqui, que tá casado com um suíço. E como a internet tá melhor, porque nossa internet só no celular, a internet tá melhor aqui, então a gente disse, tá bom, vamos fazer a entrevista da casa dela. Mas como é que ela se adaptou bem a isso? Ela para dar um alô. Ela se adaptou bem a isso? Sim, ela adora viver no motorhome, ela adora, né? Ela fala, eu quero ficar no motorhome, eu não quero voltar para uma casa. A gente ficou preocupada um pouquinho no início dela, não preferia ficar numa casa parada e tudo, e saudade dos amigos e tudo, mas não, ela gosta. Ela gosta bastante. Para ela, a casa dela é um motorhome, assim, ela não tem nenhuma dúvida disso. E você falou uma coisa assim muito interessante, que é essa questão, é uma decisão realmente, é uma decisão assim, bem audaciosa, por sinal, mas é uma decisão de um estilo de vida que vocês quiseram para vocês, para a filhinha de vocês também. E tem essa questão financeira, mas foi algo também que vocês se planejaram para isso, né? Sim, a gente sempre fez planejamento financeiro, desde quando a gente decidiu fazer a primeira viagem de 2 anos pelo mundo. Porque quando a gente tomou aquela decisão, a gente viu que a gente não guardava dinheiro para os nossos sonhos. A gente não tinha dinheiro para fazer a primeira viagem. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer planejamento financeiro, a gente nunca mais parou. E tem 7 anos que a gente está se planejando financeiramente para essa agora, né, do motorhome, desde que a gente voltou da outra viagem.
Entendi. Então a gente faz um planejamento financeiro para viver esse sonho, mas para o futuro também. E é isso que deixa a gente livre, né? Porque a falta do dinheiro, ela é sim uma prisão. E o bom planejamento financeiro pode te libertar para você realizar a vida que você realmente deseja, com responsabilidade. Não é loucura. Tem muita responsabilidade atrás de tudo isso, sabe? E a grande certeza. diferença é que a primeira viagem que a gente fez de 2 anos, a gente economizou e ficou viajando de vagabundo profissional. A gente não trabalhava naquela época. Agora não, agora a gente está trabalhando de nômades digitais. Isso, a gente trabalha do motorhome, né? A gente trabalha, é tudo misturado, é Amazônia. A gente tem um canal do Ora Brasil, né? Que está do meu chapéu aqui, Ora Brasil, que a gente mostra a viagem e outras coisas também de curiosidade, de cultura. Mas também a gente tem meu curso, eu dava aula de francês, presenciais, agora eu montei meu curso para poder, durante a viagem, poder viajar e não precisar ficar num lugar só. Então eu tenho meu curso online de francês com nativos, com meu sócio Paul, e a Carol tem um projeto dela também. O projeto Vira-Volta, que ajuda justamente pessoas que querem realizar esse sonho e que querem, né, viajar pelo mundo. Eu ajudo nessa parte de planejamento financeiro, inclusive, para realizar esse sonho. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, tá passando imagens agora nesse momento aí, dessa estrutura que vocês têm, né? Porque são 2 camas, tem cozinha, tem sala, tem banheiro, tem aquecedor, tem um espaço para vocês também comer, para vocês trabalharem também. A gente está mostrando aí as imagens aos nossos telespectadores. Porque, de fato, o motorhome virou verdadeiramente o lar sobre rodas para vocês, para a família de vocês. Mas o que é bom disso tudo é que quando a gente fala, por exemplo, da tecnologia, quando a gente fala da internet, quando a gente fala de estar verdadeiramente ligados no mundo inteiro, essa conexão é muito bacana e isso também virou um negócio para vocês, assim, um trabalho para vocês e, ao mesmo tempo, para as pessoas que acompanham vocês, é muito legal, porque é como se a gente se sentisse, por exemplo, nos lugares que vocês estão, vocês conseguem compartilhar isso pra gente, né? Agora, sinceramente, eu fiquei assim com uma vontade danada de largar, largar tudo, pegar meu marido, meus filhos e ir aí no motorhome desse e sabe, viver, aproveitar, sabe? E também a gente, hoje, nesse mundo também muito doido que a gente está vivendo aí com essa pandemia, com toda essa situação, que eu acredito que para vocês também deve ter sido uma experiência, e está sendo, na verdade, porque a pandemia está aí, viver aí nessa vida que vocês estão, frenética, né? Não deve realmente estar sendo muito, muito, muito fácil. Mas eu falo sobre essa questão de vocês viverem a vida de vocês, a família de vocês. Eu sinto, sabe? E eu acredito que vocês também irão concordar comigo, viu? Alexis e Carolina, que infelizmente na internet a gente tira bons proveitos de coisas boas, como que vocês fazem com a gente, essa realidade que vocês mostram pra gente. Mas a gente também tem muita questão da toxicidade, as pessoas estão muito tóxicas, sabe? As pessoas, elas estão muito tóxicas, especialmente em rede social, como vocês mesmos falaram aí. Ah, tem pessoas que acham que nós somos vagabundos, que nós não fazemos nada, e não é isso. Então as pessoas, elas precisam respeitar o limite do outro e precisam respeitar a vivência de cada um. A vida da gente é feita de escolhas e a gente tem liberdade para escolher o que a gente quiser para fazer da vida de da gente, né? E eu parabenizo vocês por essa atitude louvável e por também trazer pra gente, mostrar pra gente essa forma de viver tão livre, tão feliz e que a gente é possível ser feliz sim. A gente está adorando, isso que a gente queria, a gente não está se decepcionado, mas tem que saber que não é só mar de rosas, né? Como toda escolha na vida, tem coisas boas e coisas ruins, cada escolha é uma renúncia, o que a gente tem que saber se a gente está disposto àquilo para viver uma certa experiência. E eu, lá na Viravolta, eu sou muito honesta com relação. Eu não gosto de mostrar só como se fosse tudo maravilhoso, eu gosto de mostrar a vida real, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eu acho que uma coisa que eu trabalho muito na Viravolta, através desse olhar das viagens, é de mostrar, tipo, tentar levar empatia para as pessoas, da gente se colocar no lugar do próximo, né? Não existe melhor ou pior, existe diferente, cada um vai viver a sua jornada, cada um vai amadurecer no seu tempo, mas cada um precisa ser dono das suas escolhas, entendeu? E do resultado disso.
Então, acho que existe um julgamento muito pesado na internet, porque todo mundo está julgando com seu olhar limitado, né? Mas se colocar no lugar do outro, entender o porquê ele faz, a realidade dele, o que aquilo traz de benefício, é um exercício além. Eu acho que justamente viajar, ele traz esse exercício de forma muito maravilhosa para a nossa vida, né? De parar de julgar e tentar se colocar sempre na pele do próximo, sabe? E a internet está precisando disso, definitivamente. Com sabe? certeza. Então, acho que todo mundo precisa desse exercício, né? Seja na vida ou na internet, que seja. Com certeza. A gente precisa respeitar o próximo sempre, tá? Olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá? Porque as pessoas precisam entender que esse é um trabalho e que nos dá a oportunidade. Vou mostrar aí algumas imagens, gente, que sinceramente a gente fica com vontade realmente de estar e a gente fica também tendo a oportunidade de estar em lugares que a gente tem vontade de ir, mas que vocês possibilitam essa viagem pra gente, né? Porque vocês compartilham, por exemplo, hora da refeição, vocês gostam muito de estacionar em áreas da natureza, tirar a mesinha e as cadeiras de dentro do motorhome, comer ali ao ar livre, rodeada por cenários de cartão postal. E vocês compartilham isso com a gente, sabe? Isso é de uma grandeza tão grande, tão grande, tão grande, porque eu acho que nem vocês talvez, ou talvez vocês saibam sim, porque vocês têm muitos seguidores e tem muitas pessoas que seguem vocês e que compartilham histórias de vida, porque vocês ajudam tantas pessoas, até aquelas pessoas mesmo que estão, por exemplo, ou passando por um momento difícil, ou uma depressão, ou uma perda, a própria Covid, que ela tem trazido para a nossa realidade muitos questionamentos sobre o verdadeiro sentido da vida, né? E vocês possibilitam isso também para outras pessoas, porque vocês trazem para a gente o mundo afora. E isso é muito lindo. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Verdade, obrigada. É assim, é verdade que toca a vida de... A gente recebe muitas mensagens lindas, assim, de pessoas agradecendo, né? A forma como a gente compartilha essa oportunidade de ver o mundo através do nosso olhar, né? Então isso é um privilégio poder fazer isso, e a gente se sente muito feliz dessa forma. Sim, e também a gente tem que agradecer pessoas que seguem a gente, porque o fato, a gente não está nós três viajando, a gente está viajando com um monte de gente, então sempre dá uma vontade a mais, às vezes, visitar um lugar, ir para um lugar, porque pessoas, a gente sabe que também a gente está compartilhando para um monte de gente, é tipo uma felicidade a mais. É verdade. E esse contato com a natureza, ele é muito maravilhoso, porque assim, a nossa casa é pequena, mas o nosso quintal é o mundo, né? O nosso quintal é enorme sempre, tem sempre lugares diferentes, até tem um casal que viajou, chama o Nosso Quintal, que ele fala essa frase, eu acho maravilhosa, é verdade, a casa é pequena, mas o quintal é enorme. É, e a gente se sente... O tamanho da casa nem está incomodando a gente. Não, o tamanho da casa a gente acha ótimo. Eu não sinto necessidade de ter mais espaço, não. E a gente também ama, porque a gente se sente como se estivesse dentro da casa de vocês, dentro do motorhome. Obrigada, viu, por compartilharem com a gente essa história. Obrigada também porque vocês, olha, tiveram toda a questão da preocupação, saíram do motorhome porque precisava de uma internet. Agradeça também a sua amiga brasileira? Brasileira, é. Brasileira, né? E aí, o Alex é francês. Vocês se conheceram como, hein? Numa balada em São Paulo. Ah, tá. Não foi na internet, não. Foi na balada. Foi na balada mesmo. Na época que podia rolar balada. Não é não? Maravilha, viu? Então, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estarem aqui hoje no nosso Mixtura Meio Norte, contando um pouquinho dessa experiência de vida de vocês. Já tem várias pessoas que estão mandando mensagens aqui, viu? Telespectadores já dizendo assim, nossa, Carlinha, amei, vou já seguir. Então tá chegando muito seguidor novo aí para vocês do Brasil, viu? É o canal aqui, Olá Brasil, no YouTube. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Obrigada. Obrigado, Carla. Tchau. Tchau. Gente, que história maravilhosa, né? Olha só, a gente tem falado tanto sobre essa questão da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, e aí a gente precisa também mostrar o lado bom de pessoas que trabalham com a internet, que têm a sua renda com a internet e que as pessoas precisam respeitar o trabalho das outras pessoas. De fato, hoje eu vejo muito isso, as pessoas muito tóxicas na internet, as pessoas falam o que querem e acham que a internet é vida de ninguém e não é assim que funcionam as coisas, tá? Achei muito bacana essa experiência.